Esse caso ocorreu em uma fazenda no estado do Texas, na década de 80. Tudo começou com uma rixa entre o velho Jebedia, ou como era conhecido naquelas bandas, o tio Jeb, e o Sr. Cartman pela delimitação das terras. A briga vinha de longa data e em seu auge, no mês de março de 1983, Jebedia e Cartman chegaram a trocar tiros, quando Cartman estava tentando mover a cerca. Nessa ocasião, o pior aconteceu. O filho mais velho de Cartman, Duncan, na época com seus 20 anos, resolveu ajudar o pai, mas foi atingido no peito por uma bala perdida e não resistiu. Até hoje não se sabe de que arma saiu a bala, mas é fato que a tragédia ocorreu em decorrência da briga. A família Holt também ficou muito abalada com o ocorrido e, em sinal de trégua, foi ao velório. Mas não só foram mal recebidos, como tio Jeb foi expulso sob ameaças. Passaram-se os dias e tudo permanecia em silêncio absoluto. A família Cartman resolveu vender as terras e mudar para a cidade, de tão abalados pela trágica perda. A negociação foi verdadeiramente rápida. No 7º dia da morte, eles estavam de mudança. Tio Jeb, em um último esforço, foi pedir perdão mais uma vez para a família que estava indo embora. Mas a senhora Cartman, ainda em luto fechado, ao ver o velho Jebedia se aproximando, se dirige à porteira da fazenda Holt, carregando um pote em seus braços. Jebedia estranha o fato de uma mulher que sempre fora elegante ao máximo estar descalço. Antes que o tio Jeb pudesse abrir a boca, a senhora Margaret Cartman começou a proferir palavras em uma espécie de língua que o tio Jeb não conseguia entender. Enquanto ela entoava aquele cântico tétrico e apavorante, nuvens escuras cobriam o sol e um vento gélido açoitava Jebedia, penetrando-lhe a alma. Nessa hora, a senhora Margaret destampa o pote e derrama o seu conteúdo. Jebedia não podia acreditar, mas o odor pútrefo não deixava dúvida. O que ela estava derramando era o sangue retirado do corpo de Duncan. Margaret, em um último olhar fulminante, antes de dar as costas definitivamente, anunciou que acabara de lançar uma maldição naquelas terras e que, ao final de 7 meses, o espírito de Duncan retornaria para buscar vingança. A família Holt era terrivelmente cristã e Jebedia rapidamente se defende recitando versículos bíblicos e afirmando que não acreditava em maldições, pois fora ungido pelo sangue do Cordeiro. A esposa de Jebedias, mais temerosa, chamou por algumas vezes o pastor para abençoar as terras. Também passou a reunir o círculo de orações 2 vezes por semana, e não uma como de costume. Os meses foram passando e tudo parecia normal, tirando a infestação por corvos. Quanto mais Jebedia tentava se livrar deles, mais corvos apareciam, tantos que já causava grande prejuízo ao milharal. Jebedia então decide colocar um espantalho, já que nenhum controle de animais deu conta do recado. Na verdade, tio Jeb até se sentiu saudosista em confeccionar o espantalho. Lembrou-se de quando era criança e ajudava seu pai nessa tarefa. Antes de pendurar o espantalho, Jeb sempre dava algum nome estranho para o seu novo amigo. Tio Jeb se empenhou em fabricar o espantalho. Jebedia o batizou de Grodo. Passaram-se mais alguns meses e nem Grodo tinha dado conta de espantar os corvos. Agora não adiantava mais, já estava praticamente no fim de outubro. O estrago já estava feito e a produção estava perdida.
Só restava esperar para semear a terra novamente. Uma semana antes do Halloween, comemoração que os Holts não participavam e até mesmo consideravam demoníaca, um vento gélido e constante começou a soprar, cada vez mais forte. Na véspera do dia 31 de outubro, ficou tão forte que quase arrancou o telhado. Mas na manhã de Halloween, o vento cessou por completo. Nem mesmo uma leve brisa soprava. Parecia que tudo estava estático. Nem as folhas das árvores se moviam. O sol castigava qualquer um que desse as caras para fora de casa. E o mais estranho de tudo, os insistentes corvos. Já não havia mais plantação e quase um mês eles já tinham devastado tudo. Mas continuavam ali, só que em absoluto silêncio. Aliás, tudo que se podia ouvir era um aterrador silêncio nas janelas e na cerca, sobre o carro, na beirada do poço, sobre a casa. Onde quer que eles olhassem, lá estavam os corvos observando, como se estivessem à espera de algo. Jebedia nem deu importância à estranha do dia, e antes de ir à cidade comprar mantimentos, advertiu Júnior que tudo pareceria estranho no dia 31 de outubro, mas na verdade isso é apenas efeito da mente reagindo a todas as crendices e armadilhas do demônio nessa comemoração nada cristã. Ao chegar na cidade, algumas pessoas vieram falar com o tio Jebe, questionando-lhe sobre o fato de que nunca participou do Halloween. Mas esse ano resolveu se fantasiar, e alguns até elogiaram a fantasia, e afirmaram que o viram fantasiados nos arredores da fazenda durante a noite. Fato que irritou o velho Jebedia, que tratou de comprar toda a lista e retornar o mais rápido possível. Quanto menos ele tivesse que sair no dia 31, mais feliz ele ficava. Tinha verdadeiro horror daquilo tudo. No fim da tarde, enquanto todos estavam se preparando para pedir doces, os Holt já tinham jantado e tomado banho. Jebedia reúne sua esposa e seus 3 filhos para a leitura da palavra, em uma longa oração antes de irem se deitar-se, esperando o fim daquele dia que consideravam maligno, entre um versículo e outro. Thomas, o filho mais novo do casal, que já estava inquieto com um longo sermão, chamou a atenção de todos olhando para a janela. Um espesso nevoeiro vinha tomando conta de toda a propriedade. Não demorou muito, e da metade da janela para baixo não se enxergava um palmo na frente do nariz. Tio Jebe, irritado com a interrupção, ralhou a mão no menino e retomou o sermão. Depois da longa oração, era finalmente hora de todos irem dormir, mas Jessie, a filha do meio, ao ir na cozinha tomar água, soltou um grito de pavor ao olhar pela janela e, histericamente, avisou que Grodo tinha saído de seu suporte. Agora, o velho Jebedia já tinha perdido a paciência. Mandou todos irem se deitar-se imediatamente. Certamente era apenas mais uma pegadinha daquele dia infernal. Na manhã seguinte devolveria o espantalho ao devido lugar e daria uma bronca nos encrenqueiros que invadiram sua propriedade. Lá pela meia-noite, todos começaram a ouvir algo se mover com passadas pesadas em torno da casa, batendo por vezes nas paredes externas com algo metálico. Não demorou muito para as crianças invadirem o quarto dos pais aos gritos, alegando que algo passou na janela do quarto e arranhou o vidro pelo lado de fora com algo que parecia ser uma foice. O velho tio Jebe levantou-se enfurecido. Aquela tinha sido a gota d'água
pegou uma de suas armas e mandou todos esperarem do lado de dentro da casa, que logo resolveria aquela palhaçada de uma vez por todas e poderiam enfim dormir sossegados. Mesmo com todos implorando para ele não sair, Zebedias se posicionou imperativamente, alegando que ele não era homem de sentir medo, e ainda mais de alguns moleques encrenqueiros. Daria uma lição neles. Tio Jeb destrancou a porta e saiu pelo nevoeiro. Não demorou muito para levar o primeiro susto. Um dos porcos da fazenda passou por ele grunhindo, como se tivesse muito assustado, e fazendo um verdadeiro estardalhaço em meio ao nevoeiro. Tio Jeb, mais enfurecido ainda, pois seja lá o que fosse, tinha soltado os animais da fazenda. Começa a insultar e desafiar quem tivesse causando toda aquela confusão. Aparecer de uma vez ou ele começaria a atirar. As crianças e a mãe estavam muito apreensivos e assustados, todos em oração diante da porta, na esperança que tudo acabasse logo. Os minutos pareciam uma eternidade e o velho Jeb não retornava, para pavor de todos. Alguém começou a quebrar os vidros da janela. Um de cada vez. As crianças gritavam da sala, avisando para qual lado o pai deveria ir. Tudo piorou quando eles ouviram Zebedias gritar apavorado: "Por Deus, você não! Pelo sangue derramado em nome de Deus, volte para o inferno, demônio! Morra, morra, morra!" Tio Jeb gritava enquanto atirava, seguidas vezes, até que não se ouviu mais tiros e nem gritos. Estavam todos tomados pelo horror, que não conseguiram nem mesmo perguntar se Zebedias estava bem. O silêncio seguiu, até que uma figura surgiu na porta. Não era o tio Jeb quem estava diante deles, para o horror de todos. Era Grodo, o espantalho. De alguma forma ele estava em pé, com a cabeça pendendo para o lado esquerdo, e era possível ver o saco de pano que compunha sua cabeça se mover, com uma respiração tão ofegante que chegava a formar vapor. Onde estavam os botões usados para fazer os olhos, agora tinham furos como se o tecido fosse queimado, permitindo ver um par de olhos cruéis, raivosos e amarelados, das extremidades dos braços por entre a palha. Saíam mãos cadavéricas e escurecidas com as unhas grandes. Ao longo do corpo tinha várias marcas de tiro, certamente disparado pelo tio Jeb. Aquilo trazia em uma das mãos uma foice meia-lua, pingando sangue, e na outra segurava pelos cabelos a cabeça decepada de Zebedias. Júnior, tomada pelo desespero, solta um profundo grito de dor, pavor e horror, e tomada pelo instinto materno, empurra as crianças, que estavam em choque, para dentro do quarto, e avança contra a criatura, munida de sua Bíblia. Mas Grodo, em um único golpe de foice, corta a Bíblia ao meio, decepando junto às mãos de Júnior. À medida que os gritos de horror rompem a noite, também os corvos vão levantando voo. Gritos após gritos, golpes após golpes. Na sequência, a porta do quarto é posta abaixo, em pedaços, e ouve-se gritos agonizantes de crianças, até que Grodo deixa a casa, e com ele o nevoeiro vai se dissipando. O xerife foi chamado pelos vizinhos na manhã seguinte. Alguns estranharam a casa dos Holtz amanhecer aberta e com vidros quebrados. Quando a polícia chegou, encontrou uma chacina rodeada de mistérios. Os corpos da família Holtz, feitos em pedaços, espalhados pela casa, menos as cabeças. Na parte da sala estava escrito com sangue uma palavra e um nome: Murder.
assassino e logo abaixo lia-se Duncan. Estranhamente, as cabeças, não somente da família Holt, mas também as de todos os animais da propriedade, incluindo as do cachorro da família, foram encontradas empilhadas aos pés do espantalho, pendurado em seu suporte, onde ficava o milharal. Grodo estava imóvel em seu posto, absolutamente inanimado, porém com as roupas sujas de sangue, alvejado por balas e com a arma do crime pendurada na cinta. Após um breve exame, o caso mais inexplicável ainda, dentro do espantalho foi encontrada uma ossada humana completa. Após as investigações, foi comprovado que a ossada pertencia a Duncan Cartman, fato totalmente inexplicável. Afinal, o corpo do jovem Cartman foram cremados há 7 meses. Por fim, o caso foi arquivado por falta de evidências conclusivas e Grodo está até hoje no arquivo de provas da polícia local. Quanto às terras, até hoje ninguém conseguiu morar mais do que um mês nelas, e nem mesmo plantar algo.